Hoje nós vamos estudar um pouquinho uma história de restituição. Já que nós estamos falando de restituição, então nós vamos estudar mais uma palavra voltada para a restituição. E olha que Deus tem nos dado, o Espírito Santo, a cada quarta, a cada domingo, uma palavra diferenciada. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Eu quero pegar para você, versículo por versículo, para você pegar a evolução da vida de Bartimeu. Qual é a situação de Bartimeu apresentada para nós no versículo 46? Cego, estava assentado e mendigando. Diga Bartimeu. Diga com fé, Bartimeu era cego, estava sentado e mendigando. Essa foi a cena. Jesus sai de Jericó com seus discípulos, e ali no caminho que Jesus estava passando, havia um homem ali, cego, prostrado, porque a Bíblia diz que ele estava sentado e mendigando. Muitas das vezes, essa é a situação de como nós chegamos na igreja. Eu cheguei na igreja, no casamento destruído, sem dinheiro, devendo e sem paz. Em 1991. Tudo tem um início. Você nunca pode se esquecer de qual era a sua situação antes de conhecer a Jesus Cristo. Então essa era a situação de Bartimeu. Cego, estava sentado, que representa uma postura de esperar de alguém alguma coisa, principalmente porque ele estava mendigando, ele estava pedindo esmola. Então Bartimeu sempre esperava alguma coisa dos outros. Bartimeu não tinha visão, ele era cego, então ele esperava que alguém o guiasse. Bartimeu estava sentado, porque ele estava pedindo dinheiro, porque ele não tinha. Então ele estava pedindo dinheiro para comer, talvez, para sobreviver. Foi assim que era a situação de Bartimeu. Então, se você analisar a situação de Bartimeu, você fala, então por que Deus, por que o Senhor Jesus pôde transformar essa situação? Porque eu quero que você entenda o seguinte: não há uma situação que Deus não possa transformar. Não é impossível. Essa palavra só existe no dicionário. Está lá escrito. Mas se você deixar, ela não existe na sua mente. Mas está lá escrito, é impossível. Está lá no dicionário escrito o que é impossível. Só que se você deixar que ela não participe da sua mente, ela não vai participar. No dicionário de Deus não existe impossível. Agora, era necessário atitudes vindas de Bartimeu para que ele tivesse a sua história mudada. Lembra? A história dele, a cena: cego, prostrado e pedindo esmola. Cego, prostrado e pedindo esmola. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a gente aprende no versículo 47? Bartimeu, o nome do cego era Bartimeu, ele descobriu pela audição, porque ele não podia ver, que alguém diferente estava passando por onde ele estava sentado, cego e mendigando. Então ele despertou um dos sentidos. Quais são os sentidos? Os 5 sentidos da vida humana. Quais são? Vamos lá. Audição, visão, tato, que mais? Olfato. E o outro? São 5. Paladar. Paladar,
audição, visão, tato e o fato. É isso? Olfato. A gente fala fato, mas é olfato. Ele não tinha um, ele só tinha 4. Visão ele não tinha. Mas todo cego é muito aguçado no ouvir. Todo cego ouve muito. E ele descobriu que Jesus estava passando. Então ele era deficitário num dos sentidos. Mas ele usou outro sentido que ele era aguçado para detectar a sua vida. O que a gente aprende com isso? Às vezes você se sente limitado em alguma área da sua vida. Não sei fazer isso. Não sou bom disso. Não sou bom naquilo. Trabalhe naquilo que você pode para vencer essa limitação que está dentro de você. Ah, sou uma pessoa tímida. Trabalhe isso. Sou uma pessoa que não sou bom de bola. Trabalhe isso. Sou uma pessoa que não sei falar em público. Trabalhe isso. Não sou bom para estudar. Crie métodos de estudo. Bartimeu exercitou demais a audição. E quando ele descobriu que era Jesus, ele teve uma só atitude. O que ele fez? Ele clamou. O que é clamar? Clamar é um grito do desesperado. Orar é uma coisa, clamar é outra. Ele podia fazer uma oração ali em silêncio. Se ele fosse uma pessoa que fosse envergonhada, ele faria isso. Senhor Jesus, o Senhor está aqui, além de mim, sem ninguém ouvir, só ele e Deus. Ai Senhor, por favor, eu estou aqui no caminho, estou sendo mendigando, estou com fome, estou sentado, estou prostrado. Faça Jesus viver, faça Jesus viver. É aquela coisa que o ser humano tem na cabeça. Deus está me vendo, e basta só Deus me ver, eu não preciso fazer nada. É a visão do tipo. A pessoa que tem vergonha de tudo. Eu te faço uma pergunta. Bartimeu teve vergonha de gritar? Porque a Bíblia diz que ele clamou bem alto e começou a gritar no meio da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi a única forma que ele achou de chamar a atenção de Jesus. Quem tem isso dentro de si, quem procura usar a sua fé para uma hora sair daquela oração, sabe aquela oração? Às vezes a gente vai para o nosso quarto, faz uma oração, fecha a porta, ninguém ouve, mas tem hora que você tem que orar alto. Você tem que arrebentar com o mundo espiritual. Bartimeu arrebentou com o mundo espiritual. Ele gritou tanto: Jesus, filho de Davi. Tinha multidão passando, muita gente, mas ele queria ser atendido. E quando você quer ser atendido, você tem que fazer aparecer a sua voz. Você tem que fazer aparecer. Você tem que ser notado. Bartimeu queria ser notado. Ele não queria aparecer para ser mais do que os outros. Ele queria ser notado. Ele só queria que Jesus olhasse para a situação dele. Recapitulando, qual era? Cego, prostrado e mendigante. É assim que as pessoas muitas das vezes chegam na igreja, espiritualmente. Eu cheguei assim. Só que se eu tivesse ido na igreja uma vez e nunca mais voltado, eu estaria hoje pior do que eu estava. Errar é erro todo dia e você também. O que você tem que fazer é persistir. Bartimeu continuou gritando: Jesus, filho de Davi. Então qual foi a atitude chave de Bartimeu? Detectou que Jesus estava ali, porque ele ouviu. Segunda coisa, agir. Então você detecta Deus e age com Deus. Você sabe que Deus está aqui, pronto para te ouvir. O que você precisa fazer? Falar com Ele. Agir. Foi a atitude de Bartimeu. Ele não tinha ninguém para pegá-lo e levá-lo até Jesus. Ninguém se ofereceu para dizer: vem aqui, você é cego. Ninguém ofereceu ajuda. Vem, eu vou te levar até Jesus. Jesus vai te atender. Ele mesmo, com as limitações dele, conseguiu chamar a atenção de Jesus. Então a desculpa para não vencer não é limitação. Você pode até dizer: eu não vou conseguir isso porque eu não sou bom disso. Está errado. Você nunca pode dizer isso. Porque naquilo que você não é bom, Deus vai te fazer capacitar. Aquilo que você não sabe, Deus vai fazer você saber. Aquilo que você não entende, Deus vai fazer você entender. É assim que Deus trabalha. Porque Deus não escolhe quem é bom. Deus não escolhe quem é capacitado. Deus não escolhe quem é o top. Deus escolhe quem é fraco. Deus escolhe quem não sabe de nada. Deus escolhe quem não dá nada, aqueles que ninguém dá nada. E desses que ninguém dá nada, Deus faz severo. É assim que Deus trabalha. Então, Bartimeu detectou que Jesus estava ali. Ele usou
para trazer para o mundo espiritual. Poxa, Jesus está aqui, como que eu chamo a atenção? Não tem como eu ir lá, eu sou cego, não sei nem onde ele está, ninguém veio me propor ajuda. Eu vou gritar. É quando a criança, por exemplo, quer chamar a atenção da mamãe. Quando ela é bebezinha, o que ela faz? Chora, chora, grita, grita, até a mãe dar o peito para ela. Sim, é assim. A única forma que a criança tem de ser atendida pela mãe quando ela é recém-nascida é chorar e chorar bem alto. Então o que ela faz? Chega uma hora que a mãe não aguento mais essa criança chorando, toma meu peito, logo toma. É assim. É o seu mecanismo de defesa. Então tem hora que você tem que gritar, orar alto, determinar: Senhor, não aguento mais essa situação, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, por favor, olha para mim. Tem que sair daquela oração tímida e ir para a oração da ousadia, a oração da fé. Ali foi um clamor, que é uma oração da revolta. Jesus, filho de Davi. Ou seja, eu sei que o Senhor é da descendência do rei Davi. O rei Davi foi o melhor rei que nós tivemos, Senhor. E o Senhor é dessa descendência. Me ajuda, me socorre, tem misericórdia. Eu sou cego, estou prostrado, estou mendigando, não quero essa vida mais para mim. Eu quero restituição, quero viver igual todo mundo vive. Quero prosperar, quero enxergar, quero crescer na vida. Foi o grito da libertação de Bartimeu. Chega, estou cansado. Vou para os braços de Jesus e minha vida vai. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais a mesma frase, gente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma das coisas que você vai ter que fazer, caminhar junto com você, é reconhecer que nós somos falhos. Porque quem clama por misericórdia, porque quem pede misericórdia, essa palavra significa o seguinte: Deus, olhe para mim com olhos de compaixão. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou perfeito. Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. Mas tem misericórdia de mim. Agora, quando a pessoa ora assim: Senhor, eu sou um dos melhores dos seus filhos. Senhor, eu faço tudo certinho. Senhor, eu sou isso. Só o eu sou aqui. E eu faço isso, eu faço aquilo. Esquece que Deus não vai te abençoar. Porque nessa oração não tem reconhecimento de falhas. Quando Bartimeu orava 2 vezes: Jesus, filho de Davi. Primeiro, ele estava reconhecendo a autoridade espiritual na vida de Jesus. Segundo, ele estava se colocando abaixo, dizendo: olha para mim, Senhor, por misericórdia. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Nós não somos mais do que ninguém. Nós não somos perfeitos. Nós somos meros, falhos homens e mulheres pecadores, que dependemos da misericórdia de Deus para estarmos de pé. Então Bartimeu tinha algo bonito dentro dele chamado humildade. Mesmo ele gritando, mesmo ele sendo ousado, ele tinha humildade. Ele sabia das suas falhas, ele sabia das suas limitações, ele sabia dos seus erros, mas ele sabia que alguém maior poderia agir na vida dele e transformar a sua história. E é isso que a gente precisa saber. Nós não vamos conquistar nada pelo nosso meio. É lógico que você vai ter que se esforçar, se dedicar, batalhar, correr atrás. Mas se Deus estiver na sua vida, na minha vida, não teremos êxito 100%. Então Bartimeu tinha isso. Segundo ponto importante do versículo 48. Como ele teve uma atitude diferente, ele foi repreendido. Diga para essa pessoa assim do seu lado: quando você tiver uma atitude de fé diferente, alguém vai querer te repreender. Isso acontece. Você está mudando de vida, você está se transformando, você está crescendo na fé, você está mudando o seu jeito de orar, você está tendo tempo mais com Deus. As pessoas já perceberam que você está diferente, mas sempre vai ter gente querendo te calar, dizendo para você: não vai dar, você não vai conseguir, você não vai poder, isso não é para você, pula fora desse barco, desiste do seu sonho. Sempre vai ter.
Quando ele começou a gritar, clamando, orando, a oração fervorosa, tinha aquela turma do deixa disso, Bartimeu, fica quietinho, Bartimeu, fecha a boca, deixa de ser mal educado, Bartimeu. Sempre vai ter alguém para contrariar a sua fé. Cabe a você e a mim, a nós, decidirmos se queremos ouvir esses conselhos que nos paralisam ou continuar seguindo em frente com a luz do nosso Deus. E a Bíblia diz que Bartimeu não parou de orar, mesmo com a repreensão das próprias pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus. O versículo 48 é muito claro. E muitos o repetiram. Ou seja, não foram poucas pessoas que chegaram para ele e disseram para ele: cala a boca, para de gritar com Deus. Muitos. Ou seja, ele podia ter sido vencido pela quantidade de conselhos negativos que foram dados para ele. Cala a boca, para de gritar, fica quieto, você está trabalhando aí. Mas a Bíblia diz que ele clamava mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você tem um foco, se você está focado, vai ao seu foco até o final. Não importa o que de conselho negativo você ouvir no meio do caminho, Deus é com você. Amém? Vai aparecer muita gente para dizer para você: desiste, larga, abandona, deixa disso. O milagre de Bartimeu dependia da atitude dele: ouvir os conselhos ruins ou continuar seguindo. Interessante é que Jesus permite tudo isso acontecer na nossa vida. No meio do caminho aparece muita coisa para tirar a gente do foco, para fazer a gente desistir da fé, para fazer a gente parar. Deus permite. Por que Deus permite, pastor? Porque Deus não vai te dar tudo de mão beijada, nem para mim nem para você. Ele vai permitir a gente vencer as situações mais difíceis que nós temos que atravessar, para que a gente amadureça e cresça na fé, espiritualmente, como ser humano. Então Bartimeu aprendeu a reagir a repressões. Eu preciso aprender a reagir às repressões que eu sofro no ambiente familiar, trabalho, estudo, aonde eu estiver. Aprenda a reagir. Deus é por isso. Deus te fez diferente, você é um ser humano especial e Deus conta com você. Para muitos, Bartimeu era nada, mentindo, cego, prostrado, mas para Jesus não. Para Jesus ele era uma alma aflita, que clamava por socorro. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente conte com Ele para tudo. Deus quer fazer parte da nossa vida 100%. Mas eu preciso convidá-lo. Naquele momento, Bartimeu convidou Jesus a fazer parte da vida dele. 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo? Levanta-te, que ele te chama. O que a gente aprende no versículo 49? Eu escrevi aqui: Jesus parou para lhe atender. Bartimeu foi ouvido por Jesus. Bartimeu conseguiu. Carol, Mateus, vocês lidam com isso? Bartimeu conseguiu uma consulta particular de alguns minutos com Jesus, sem estar agendado, sem pagar. Porque o que ele fez tocou profundamente em Jesus. A Bíblia diz que Jesus mandou parar a comitiva. Jesus parou tudo por onde eles estavam passando. Chama ele, que eu vou atender. Você pensa que era qualquer pessoa que conseguia um atendimento particular de Jesus assim? É como se você hoje precisar de uma causa na justiça, você precisar contar com um bom advogado, renomado, você vai precisar agendar. Talvez nem tenha para esse ano mais, porque em dezembro ele sai de férias. Se você tiver que passar por uma consulta com um médico especialista naquela área que você está precisando, talvez você vai ligar lá, a consulta seja R$2.000. A consulta, com direito a retorno. Quando eu precisei fazer a cirurgia da vesícula, eu liguei para uma doutora que passava na televisão, a doutora Olga, a
passada no hospital Moriá, deixa eu ligar lá, né? Deixa eu perguntar quanto que é a consulta lá. Eu tenho um convênio, mas eu queria saber quanto que é a consulta. 1.500. E não tinha gente. As pessoas que são boas no que elas fazem, no mundo, elas colocam isso. Jesus cobrou alguma coisa para atender a vida da paz? A Bíblia diz que Jesus pagou. Não que seja errado as pessoas cobrarem, ela pagou o preço. Ela coloca o preço que ela quer. Pague o que quer. Se você é bom no que você faz, você pode pôr o preço. Pague o que quer. Você tem que se valorizar. O que me chama a atenção é que o que Bartimeu fez, que era repreendido por muitas pessoas, fez Jesus lhe dar atenção. Às vezes você acha que Jesus vai te dar atenção daquele jeito que você está acostumado a orar. Tem hora que tem que mudar a oração. Tem que dar um grito de clamor. Tem que chamar a atenção. Jesus, não aguento mais. Jesus, não estou suportando. Senhor, tira esse fardo das minhas costas. Porque foi isso que aconteceu com Bartimeu no versículo 5. A Bíblia diz que Jesus para lhe atender, porque a sua oração foi ouvida. E esse é o segredo do cristão: ter a sua oração ouvida. Porque o que adianta orar e não ser ouvido? Orar e não ter resposta. Às vezes Deus não responde mesmo. Tem hora que Deus não responde rápido, ele demora. Jó passou 42 capítulos, você leu o livro de Jó, até o momento da sua cura, da sua regeneração, da sua honra, que seus irmãos, suas irmãs vieram se encontrar com ele. Mas Jó teve que passar um tempo de dificuldade, mas Jó nunca parou de falar com Deus. Esse é o interessante do livro de Jó. Ele nunca parou de dialogar, ele sempre continuou dialogando. Senhor, e aí? Senhor, o que eu estou fazendo com isso? Senhor, ele procurava entender a situação dele. Aqui Bartimeu estava se abrindo. Jesus. E sabe o que ele falava na consulta, Carol? Sabe o que ele falava na consulta, Mateus? O psicólogo Jesus não perguntou para ele, desde o que aconteceu, desde o início da vida dele até agora. O psicólogo Jesus só ouviu o que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus entendeu que naquela consulta, aquelas 5 palavras, 6 palavras que Bartimeu disse, já era o suficiente para Jesus oferecer para ele o que ele precisava. Em poucas palavras, se você orar sinceras, não precisa ser oração bonita, não precisa ser oração longa, tem que ser sincera. Salva-me, Senhor. Jesus já sabe o que você está passando. Você está me entendendo? A oração objetiva é o grito do desespero, é o grito da dor, é o grito da cura, é o grito do não aguento mais. Senhor, está difícil. Senhor, minhas costas estão pesando, o fardo está pesado. Senhor, era a oração de Bartimeu. Bartimeu não contou a história toda. Senhor, então, desde pequeno, então, minha mãe era cega, meu pai também era cego, então eu fiquei cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que significa isso? Objetivo na oração. Objetivo nas suas palavras. Seja objetivo em tudo que você vai na sua vida. Você percebeu que as pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que falam bem pouco? São pessoas que quase não falam nada. Mas o que ela fala arrebenta. Arrebenta no mundo espiritual. O que ela fala com sabedoria, determinação. Você vê que Jesus falava pouco. Jesus não falava muito. Tanto que agora ele não falou nada. Jesus só se preocupou em ouvir o que Bartimeu estava falando. Até o momento que chegou a hora da fé e Jesus disse assim: chama o cego, traga ele para mim. Imagina a honra. Quando as pessoas chegaram lá para Bartimeu e falaram assim: olha, se levanta, que já era aqui, já uma atitude que ele tinha que ter, porque ele já estava prostrado, ele vivia prostrado, ele vivia sentado, ele vivia mendigando, ele vivia cego. Só que para ele sair daquela situação, ele tinha que tomar a atitude. A primeira era se levantar naquela situação de prostração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: quando você estiver passando por uma situação que você está totalmente prostrado, se levante. Aleluia. Se levante. Sai da cama. Sai do sofá. Tira a mente da depressão. Sai do quarto escuro. Sai do chão. Chegaram para ele e disseram assim:
No finalzinho, 49. Tem bom ânimo. É isso que a gente precisa. Ter bom ânimo. Se levanta animado todo dia. Diga, Senhor, esse deserto vai passar. Eu vou enfrentar hoje, nessa segunda-feira brava, tudo que eu tiver que enfrentar. Eu vou ter bom ânimo, Senhor, porque tudo vai passar. Vai dar certo, eu vou chegar na vitória, Senhor. Eu vou vencer. O Senhor é comigo. As limitações que estão na minha mente serão vencidas, Senhor. O que eu não estou conseguindo, eu vou conseguir, Senhor. Eu vou conseguir. Ter bom ânimo. Essa característica é uma característica dos vencedores. Jesus disse isso para Josué. Anima-te, esforça-te, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque farás prosperar o teu caminho. Quem prospera é quem tem bom ânimo. Para enfrentar toda e qualquer situação que se apresente para você cair. Primeira atitude que Bartimeu precisava: sair da beira do caminho. Porque ele sempre vivia na beira do caminho que alguém passava para pedir esmola. Porque eu entendo a situação dele. Não é fácil o cego conseguir emprego. Não é fácil alguém dar um emprego para um deficiente visual. Quem é que quer pagar um salário se não é feito no país uma lei que dá isenção fiscal para as empresas ter redução de impostos, não se contrata pessoas especiais para trabalhar nas empresas, sim ou não? Por que os grandes bancos, as grandes indústrias, as grandes empresas, os grandes supermercados contratam pessoas especiais, deficientes visuais, auditivos, pessoas com leves problemas neurológicos? Por quê? Porque o governo promete um monte de isenção fiscal, então se contrata essas pessoas. Mas quem é que quer contratar? Isso é hipocrisia. Então Bartimeu tinha suas limitações, mas as suas limitações não o impediram de vencer. É isso que eu quero que você entenda. Diga assim para você mesmo: ó, não é a minha idade, não é a minha falta de crer, não são as minhas limitações, nem os meus problemas que vão me impedir de chegar aos meus objetivos. Acabou. Você é quem você é. Deus te fez único e você é o vencedor. Amém. Quarta-feira nós falamos aqui da história da mulher curvada. É uma mulher que andava prostrada, curvada, desanimada. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, estás livre dessa prisão. O diabo colocou aquela mulher presa 18 anos. 18 anos ela viveu numa prisão, porque ela achava que nunca ela ia sair, mas ela estava na igreja. No dia da reunião ela estava presente, no dia do culto ela estava lá. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tinha uma coisa nas costas dele, chamado capa. Naquela época, todos os cegos usavam uma capa. E a sociedade reconhecia que a pessoa era cega, porque ela usava um tipo de uma capa nas costas, que ela era deficiente. Ele já tinha discriminação somente nas vestes. Quando ele ouviu aquela palavra, levanta-se, ele sabia que ele não podia levantar mais com aquele fardo. Ele tinha que tirar aquele fardo para ele viver o que ele tinha que viver. O que significa isso espiritualmente falando na nossa vida? Se você não tirar da sua mente o fardo que te atrapalha, você nunca vai arrebentar. Tira da sua mente o que te atrapalha. A mente é o maior campo de batalha que existe no mundo, na vida do ser humano. O seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo não são os seus inimigos. O seu pior inimigo é você mesmo. É o que você acredita na sua mente que você não pode fazer. A mente é o maior campo de batalha do ser humano. As guerras nossas estão todas aqui. Quando você aprende a vencer aqui, a governar aqui, você arrebenta. Quando ele
tirou, Carol, Mateus, ele tirou aquela capa, porque aquela capa representava: você é limitado, você é doente, você é deficiente, você é mentindo, você é cego, você é transeunte. Ele falou: chega, eu não vou andar mais com esse fardo na minha vida. Só de Jesus ter chamado ele já entendeu. Ele pensou dentro dele: eu não vou me apresentar para Jesus com essa capa. Eu vou tirar essa capa antes de eu chegar para Jesus. O que significa isso? Antes dele receber o milagre, ele se preparou para receber o milagre. Ele tirou aquilo que impedia o milagre. E o que impedia o milagre era a capa. Aquela capa significava espírito de inferioridade. Aquela capa significava depressão. Aquela capa significava espírito de miséria. Aquela capa significava: eu sou limitado. Eu sou reconhecido pela sociedade como um doente. Quando você tira isso da sua mente, que você é menos que os outros, que você não pode, que você não consegue, que você nunca vai ter nada, que você nunca vai chegar lá. Quando você tira o não, você está tirando aquilo que impedia você de viver o milagre. Porque ele não foi se apresentar. O que me chama a atenção nessa história é que ele não foi se apresentar para Jesus com a carne. Ele tirou a carne. Ele tirou o impedimento. Às vezes a nossa oração impede Deus agir, porque a gente chega para Deus e fala: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não consigo ganhar mais. Senhor, esse emprego não é para mim. É uma multinacional. Não tenho recursos. Eu não me preparei para entrar. Quando você tira a limitação da sua mente, as coisas começam a fluir na sua vida. Então Bartimeu, lançando de si a capa, tirou a capa, levantou-se. Então qual é a ordem? Primeiro tira o impedimento, depois se levanta e se apresenta para Jesus. É isso que diz o versículo 50. Divide o versículo em 3 etapas. E ele, lançando de si a capa, primeira etapa. Levantou-se, segunda etapa. Foi ter com Jesus, terceira etapa. A vida, a libertação, são essas 3 partes. Você tira da sua vida as limitações, você toma a atitude de se levantar e você se apresenta para Jesus. Acabou. Quem lembra? Gente, os dogmas só existem na mente humana. Quando você aprende a viver uma vida sem dogmas, sem doutrinas que você traz desde as suas tradições, desde família, coisa que foi ensinada lá atrás, você se liberta para dizer assim: Senhor, eu vou viver o que eu quero viver. Por isso que a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 52. 25. E Jesus, agora Jesus vai falar. Olha lá, Jesus até agora só tinha mandado chamar. E Jesus falando disse: que queres que te faça? Jesus disse o que é para ele? Como se Jesus não soubesse. Jesus já sabia. Você não falou que ia ser curado? Falou? O servo falou que ia ser curado? Não, cara. O servo falou só: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Mateus, Carol, como entender o que o paciente quer se o paciente não fala para você o que